Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, hoje nós vamos fazer uma revisão das aulas anteriores, ou seja, das aulas 1 e aula 2. A aula 1 nós falamos sobre ângulos e na aula 2 nós falamos sobre polígonos. Então, vamos lá? Então, retomando um exercício que nós já trabalhamos, inclusive, na videoaula 1, que era o exercício no qual nós tínhamos um transferidor, certo? E ali pedia para nós olharmos aqui o transferidor, colocar a medida de cada ângulo e, por fim, fazer a classificação dos ângulos. Então, vamos retomar esse exercício que já tinha sido feito na aula anterior. Então, vamos lá? Ele falava o seguinte: dê a medida de cada ângulo, em seguida classifique-os. Primeira coisa, nós temos aqui o transferidor desenhado, então eu não preciso do transferidor aqui, vou deixar ele aqui do lado. Porque se eu já tenho o transferidor desenhado, fica muito mais fácil eu olhar. Então, ele fala o seguinte: ângulo AOB. Então, A começa aqui pelo 0 e o B passa lá pelo 20. Então, ângulo AOB mede 20 graus. Certo? Ângulo AOC. O C passa ali no 40. AOD, o D está entre os 50 e os 60, portanto, 55. Como ele está exatamente no meio, fica mais fácil nós observarmos a sua medida. Então, aqui, 55 graus, ok? Próximo, ângulo AOM. Então, AOM, 100 graus. Ângulo AON, o N passa aqui no 120. AOP, o P está entre os 130 e os 140, portanto, 135 graus. E o último ângulo, AOQ, o Q passa aqui no 150, portanto, 150 graus. Para quem não lembra como que mede, eu sempre vou considerar aqui o zero. Como aqui no transferidor eu tenho as duas medidas, eu sempre vou estar olhando o zero e os valores que estão, no caso, abaixo. Como o meu lado, a O do meu ângulo está aqui deste lado e o meu zero está nessa parte de baixo, então eu vou olhar apenas a parte de baixo deste transferidor, ok? Então, uma dica importante é sempre olhar isso no transferidor. Lembrando que aqui eu tenho vários ângulos, porém todos eles têm o mesmo vértice, que é o ponto O. Então, todos estão com o mesmo vértice, que é o ponto O. E também tem todos um lado comum, OA, ok? Vamos para o próximo exercício? Agora sim são as atividades que estava proposta para vocês fazerem da aula, certo? Então, vamos lá. Então, dizia o seguinte: atividades. Exercício número 1. Observe os ângulos abaixo e complete com as informações pedidas. Se nós prestarmos atenção, neste exercício é muito fácil. Por quê? Primeiro, ele pede indicação, vértice e os lados. Se nós prestarmos atenção, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C possuem os mesmos pontos, certo? Portanto, seus elementos serão os mesmos. Vou virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para poder escrever. Indicação, então, do primeiro. A, V, B, pode ser B, VA ou apenas V, certo? Vértice, ponto V. Lado, nós temos VB e VA, certo? Próximo, letra B, indicação. Basicamente é a mesma coisa, porque são os mesmos pontos. Indicação, AVB, BVA ou apenas V. Vértice, também o ponto V. Lados, temos VA e VB, certo? Lembrando que a flechinha sempre é para o lado que aponta. Muitas vezes a imagem do ângulo não aparece a flechinha para não atrapalhar vocês na hora da leitura. Mas temos que lembrar que ângulos, os lados dos ângulos, é formado por por semi-retas, ok? Aqui no caso tem o segmento de reta, mas como nós sabemos que o lado de um ângulo é semi-reta, sempre vai possuir a flechinha. Indicação aqui, então, AVB, BVA
VA e por último V. Lembrando que eu posso usar qualquer uma das três. Vértice, ponto V, desculpa, lados VA e VB, ok? Exercício número 2 diz o seguinte: assinale V para verdadeiro e F para as falsas. Ângulo é uma figura geométrica plana constituída por duas semirretas de mesma origem não coincidentes? Verdadeiro. Essa é a definição de ângulo. O instrumento usado para medir ângulo é o esquadro? Falso. É o transferidor, né? Então, o que a gente usa aqui para medir ângulo é o transferidor. Dois ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes? Verdadeiro. Apesar de eu não ter falado isso na aula passada, nós já trabalhamos a palavra congruente. Tudo aquilo que tem a mesma medida, nós sempre usamos a palavra congruente, ok? Todo ângulo com medida igual a 360 graus é chamado de plano ou duas voltas? Falso. É pleno ou uma volta. O ângulo com medida de 95 graus é chamado de raso? Falso. De 95 graus é obtuso, certo? Então, vamos para o exercício 3, bem similar ao exercício que eu já tinha passado para vocês, né? Que nós já tínhamos feito juntos. Então, vamos lá. Ele pede ângulos, a medida do ângulo, AOB, AOC, AOD, AOE, AOF, AOG. Muito tranquilo. AOB. Observem que aqui, diferente do anterior, o ponto O, melhor, a medida O, está na parte superior. Então, o que eu vou olhar aqui são os valores de cima do meu bulbo, ok? Então, ponto B, então, OB passa pelo 30. Então, a OB mede 30 graus. No final, a gente volta classificando. A OC passa no 50 graus. A OD, o D está aqui no 90, certo? O E está aqui no 110. O F está passando aqui no 140. E a OG está aqui no 160 graus. Agora, vamos classificá-los. Ângulo menor que 90 e maior que 0 graus chama-se agudo. Portanto, o ângulo de 50 também é agudo. Ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Maior que 90, menor que 180, obtuso. Portanto, o 140 também é obtuso. E o 160 também é um ângulo obtuso. Exercício número 4. Relacione as classificações dos ângulos com as respectivas definições. Então, vamos lá. Ângulo nulo. Ângulo nulo, medida igual a 0. Aqui. Ângulo agudo, acabamos de falar, medida entre 0 e 90 graus. Ângulo obtuso. Obtuso é maior que 90 e menor que 180, letra D. Voltando à letra C que eu pulei. Ângulo reto, medida igual a 90 graus. Ângulo raso, igual a 180. E, por fim, uma volta ou pleno, tá aqui. E olha que ele já justificava a nossa verdadeira e falsa aqui, hein? Já estava justificado. Vamos para a próxima página, então? A próxima página era medir com o transferidor os ângulos, ok? Então, nós deveríamos medir com o transferidor os ângulos. Então, vamos lá. Então, transferidor e régua para auxiliar. Ó, estou aqui com o transferidor. Vértice no centro do transferidor. Lado PQ, passando aqui pelo 0, que é a minha linha de fé.
Eu tenho, então, que o ângulo POQ mede aproximadamente aí, lembrando que o meu zero tá aqui embaixo, aproximadamente 72 graus. Então, vamos classificar. Depois a gente classifica, esse aqui tem uma jogadinha fácil, hein? Próximo, HGF. Mesma coisa, centro com vértice. Aqui, nós temos que HGF mede aproximadamente 17 graus. Ângulo XWV, 70 graus. Ângulo UTS, esse tá um pouquinho mais difícil para enxergar, então eu auxilio com a régua. Então, se não dá para enxergar direitinho, a gente coloca a régua. 33 graus. Ok? Ângulo XYZ. Lembrando que eu posso ler tanto nessa ordem quanto na ordem contrária, tá? Esse aqui, 67 graus. E o último, WXY. Aqui também tá um pouquinho mais difícil para ver esse aqui, então eu coloco a régua sobre o outro lado. 56 graus. Podemos classificar todos de uma vez só. Por quê? Todos os ângulos que nós temos aqui, eles são menores que 90 graus e maiores que zero, desculpa. Portanto, todos esses ângulos são ângulos agudos. Então, todos são ângulos agudos. Então, retomando, primeiro ângulo, 72 graus. Segundo ângulo, 17. Terceiro, 70. Quarto ângulo, 33 graus. Quinto, 67 graus. Sexto ângulo, 56 graus. Ok? Aqui nós encerramos a parte de ângulos. Só que além de ângulos, nós também tivemos exercícios sobre polígonos. Então, lembrando, polígono é uma figura plana, fechada, simples, que possui somente segmento de reta. Não pode ser vazado, ok? Então, aqui ele dá algumas ideias para nós trabalharmos primeiro com as ideias, com a ideia de aberta simples ou fechada simples, a ideia de curva. O contorno do mapa do Brasil é uma curva fechada simples. O mapa do Brasil, fiz aqui com lápis, não sou lá tão boa para desenhar, mas o mapa do Brasil é como se fosse isso aqui, né? Não bem isso, né, gente? Mas deu para entender. É fechada, simples, ok? O contorno da base de uma garrafa é uma curva. Ó, eu tenho aqui um copo. Vou pegar a tampa do meu copo, tá? Se eu contornar isso aqui, ó, se eu fizer este contorno, eu tenho uma curva fechada e simples, né? Também temos fechada, simples, ok? O contorno do litoral brasileiro. Bom, no Brasil nós temos litoral apenas de um lado, é isso aqui. Então, não é uma curva fechada, é uma curva aberta simples. Letra D. O contorno do estado em que você mora. É uma curva, moramos no estado do Paraná e é um estado fechado. Então, é uma curva fechada, simples. Na verdade, qualquer estado que a gente pegar será uma curva fechada simples. Exercício número 2. Então, no exercício número 2, foi dado algumas imagens e foi pedido para colocar P para as figuras que são polígonos e N para as figuras que não são polígonos. Então, vamos lá. Primeira, não é um polígono, é uma figura aberta. Segundo, também não é um polígono, porque ele tem curvas. Terceira, também não é polígono, ó.
tem intersecção, portanto não é fechada simples. A quarta, opa, é polígono. É uma figura fechada, é simples, só tem segmento de reta e também não é vazada. Próxima. Não é polígono. Olha aqui. Temos as intersecções. Próxima, também não. É aberta, assim como na primeira. Também não é um polígono. Temos intersecção aqui. E a última, temos nem dúvida, né? Não é um polígono porque eu tenho curva, né? Uma circunferência é uma curva. Identificado que é o que não é polígono, nós podemos falar em polígonos côncavos ou polígonos convexos. Quem lembra da aula sobre polígonos vai lembrar que eu peguei uma colher, né? Peguei uma colher e mostrei para vocês a questão do côncavo e do convexo. Então, vamos lá. Aqui nós temos um polígono convexo, certo? Letra B, côncavo. Letra C, também convexo, assim como a letra A. Letra D, também convexo. Letra E é parecido com a letra B, não é? Portanto, ele é côncavo. E o último, ele é convexo. Então, o último temos um polígono convexo. Para quem não lembra, basta eu pegar quaisquer 3 pontos, traçar um segmento de reta. Se um pedacinho que for sair do meu polígono, ele será um polígono côncavo. Uma dica, todo polígono côncavo tem partes, como posso dizer, para dentro. Então, ó, aqui tem um biquinho para dentro, aqui possui um biquinho para dentro, já aqui não, ó. São apenas biquinhos para o lado de fora, tá? Então, uma dica aí. Exercício número 4, ele dá aqui algumas ideias para nós. Então, vamos ver as ideias. A bandeira tradicional de festa junina é uma figura geométrica que... Vou fazer um esboço. Esboço podemos fazer à mão, mas se fosse uma imagem em si, teríamos que fazer com régua, né? Então, ó, bandeira tradicional de festa junina é essa daqui. Ela é um polígono? Sim. Côncavo ou convexo? Côncavo. O contorno da base de um copo descartável é uma figura geométrica que não é um polígono, acabamos de ver isso, né? O contorno do copo, ó, é uma circunferência, e mesmo que seja um copo descartável. O campo de futebol é retangular. Um esboço aqui. Né? É um polígono? Sim, o retângulo é um polígono. Côncavo ou convexo? Convexo. Certo? Questão número 5, então. Analisando a figura abaixo, responda. No polígono acima, no caso, tá ao lado. Quantos vértices ele possui? Vou contar quantos lados que eu acho mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7 lados, portanto, ele possui 7 vértices. Quantos lados? 7. Nome deste polígono, heptágono. Polígono que possui 7 lados, ou 7 vértices, ou 7 ângulos, né? No polígono, a quantidade de lados, vértices e ângulos é sempre a mesma. E o último exercício, então, da aula de hoje. O triângulo é um polígono de 3 lados. O polígono de 4 lados chama-se quadrilátero e não quadrado, hein? Quadrilátero. O quadrado é um tipo especial de quadrilátero. O polígono que possui 6 ângulos internos chama-se hexágono. Se ele possui 6 ângulos, ele vai possuir 6 lados. Então, hexágono. Mesmo aqui tendo a palavra interno. Se fosse externo, seria a mesma coisa. O decágono é um polígono de 10 vértices, 10 lados e 10 ângulos. O polígono que tem 9 lados chama-se eneágono. E por fim, o icoságono é o polígono que tem 20 lados. Certinho, pessoal? Então, hoje nós fizemos uma revisão, ou seja, fizemos a correção dos exercícios propostos para a aula 1 e para a aula 2. Qualquer dúvida, procurem, deixem nos comentários e até a próxima!